Também de ficar de olho nos resultados produzidos pela chuva, pelo temporal. A gente já chega, mudando agora de assunto, a 25. O número de mortes ou de pessoas mortas provocadas pela chuva no Sudeste, no Espírito Santo, temporais, deixaram pelo menos 19 mortos desde sexta-feira. No Rio também, até agora, são 8, o que, portanto, dá 27, não 25, falei 25, né? Mas já 27 mortes provocadas pela chuva no Sudeste. A gente vai direto agora à Vitória. A Letícia Cardoso está conosco ao vivo, falando da situação grave no Espírito Santo. As imagens que chegavam até a gente em Mimoso do Sul, se não me engano, que foi a cidade uma das mais atingidas, são impressionantes, Letícia. Bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia, Megari. Impressionante, Sheila. Assim como vocês, imagine para a gente que está vivenciando esse momento. Acabamos de receber, inclusive, informação, além dessas 19 mortes confirmadas agora pela manhã, que os helicópteros da Polícia Militar tiveram que abordar a viagem para o sul do estado por conta do mau tempo, que voltou a atingir a região sul aqui do Espírito Santo. São 19 mortes totalizadas até agora, 19 pessoas que perderam a vida, mais de 7.700 pessoas fora de casa nessas cidades. O município mais afetado foi esse, o de Mimoso do Sul. Todos eles estão localizados na região sul do Espírito Santo. No município de Bom Jesus do Norte, fica na divisa com o Rio de Janeiro, foi a cidade que mais recebeu um acumulado de água, 300 milímetros de água. Só para os nossos ouvintes entenderem, como se num metro cúbico quadrado colocasse ali, caísse de uma vez só, 300 litros de água. Ontem, domingo, depois da chuva de sexta para sábado, as autoridades conseguiram, enfim, chegar no município de Apiacá, bem próximo aí, são todos eles muito próximos um do outro. O município de Apiacá, somente a aeronave está conseguindo chegar até o local para levar assistência. Todas as entradas da cidade foram destruídas pela forte chuva. Ontem, o governo do estado, o governador Renato Casagrande, que passou o final de semana percorrendo, estes municípios, fez relatos impressionantes. As ações estão sendo emergenciais, de primeiro momento de atendimento a essas vítimas, as pessoas que ainda continuam humilhadas em localidades onde o helicóptero não chega, somente os barcos chegam, barcos do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de muitos voluntários que deixaram aqui a Grande Vitória e levaram barcos para esses locais. 19 pessoas mortas, Sheila. O que mais nos chamou a atenção ontem, de entristecer, a forma como essas pessoas morreram. O governador destacando que as casas não desabaram, as casas foram levadas pela chuva, mas essas pessoas morreram, foram afogadas, porque a água chegou ao segundo pavimento das residências, como a gente acompanha agora. Dessa vez, chegou água onde jamais tinha chegado na história do município, por essa quantidade de chuva. Nem em 2013, que a gente teve aquela chuva, a gente teve um volume de chuva deste tamanho. Teve casa carregada pela correnteza do rio, mas ninguém em Mimoso do Sul teve a casa desmoronada. As pessoas morreram dentro de casa. Quando acordou, a água já estava dominando a sua casa. E agora, para a gente ter uma dimensão, Carla e Sheila, olha o que um ouvinte fez. Ele filmou o relato, para a gente ter uma noção ali de como que eles estão vivendo. Esse relato conseguiu ser feito, enviado para a gente ontem. A telefonia móvel lá está muito difícil. Ele teve que se deslocar para outro município para conseguir sinal. E ele mostra a altura que a água chegou na cidade de Mimoso. Só para vocês entenderem mais ou menos, olha onde que a água foi lá, ó. Olha só a altura, 1,60 m, 2 metros aqui. Aqui, aí o rio é lá embaixo. Subiu mais ou menos 10 metros de altura de água aqui. Olha, ó, foi até aquela casinha amarela ali no segundo. E aqui é a parte mais alta da cidade, pelo jeito. O negócio é constrangedor, é cena de guerra. Nesse vídeo é possível observar quando ele fala, olha a altura da água, é uma mulher que está com o braço erguido e acima do indicador dela, que está em riste ali também, ali é que está a marca da água. Então mais de 2 metros certamente, facilmente, né, Letícia? Bem acima dela, parece que tem, acima dela tem um divisor do muro ali, mas a água foi acima dela. E importante ressaltar também para os nossos ouvintes que estão aqui em todo o país, a BR-101, aqui em Mimoso do Sul, no quilômetro 461, está funcionando no sistema Pare-Siga. Começou no sistema Pare-Siga
Ontem à noite, até então, ela estava interditada por conta da cheia do rio Itabapoana. Por segurança aos motoristas, a Polícia Rodoviária Federal mantém, então, o sistema pare e siga na BR-101, aqui próximo à divisa com o Rio de Janeiro, no quilômetro 461. Sheila. Letícia, as imagens mostram o tamanho, a dimensão da tragédia para essa cidade no Espírito Santo. Tem uma outra imagem que mostra exatamente as pessoas ali tentando se abrigar no telhado, porque a água já tinha invadido o primeiro e o segundo piso dessas casas, conforme você nos falava, né? E aí as pessoas que ficaram dentro dessas casas, infelizmente, morreram afogadas ou foram levadas simplesmente junto com as suas casas. Uma dessas imagens mostra, inclusive, uma viatura, aquela grandona dos bombeiros, sendo arrastada pela força da água, e a água, na altura, já chegando ao teto dessa viatura, né? E o carro da empresa de energia elétrica também sendo carregado, né? Logo depois o carro do Corpo de Bombeiros. Só para também os militares, os militares que estavam nesse carro conseguiram escapar e nadar até um local onde eles se seguraram para não ser arrastados pela chuva, viu? Olha, as pessoas, isso aqui é o segundo andar de uma casa que a gente está vendo, né? As pessoas sendo erguidas, os carros aí na sede de Mimoso do Sul, todos, né, arrastados também por essa água. Teve uma imagem que impactou muito dentro de uma loja, Sheila, não sei se chegou até vocês, mas a gente envia durante o dia também os funcionários de uma loja com água no pescoço, pedindo socorro para serem retirados de lá. E aí muitos ouvintes aqui nossos perguntando, mas por que eles não saíram, né, desse local? Porque não deu tempo, eles tinham somente uma escolha, ficar dentro da loja, porque se eles saíssem, a correnteza estava tão forte, o nível da água tão alto, que eles seriam arrastados sem também. Dúvida. Quando chove, você se protege debaixo de um teto, não é essa a lógica? Era lá que eles estavam. Quem vai imaginar que o local mais seguro é na rua, no momento de uma tempestade? 19 mortos. 19 mortos. Bom, e que desesperador, né, gente? Obrigado, viu, Letícia? Rapidamente, muitos estão nos questionando a respeito do número de desaparecidos. O governo está sendo muito cauteloso em não divulgar esses números ainda, porque há pessoas que precisam ser resgatadas, então não se sabe onde essas pessoas estão por conta da distância, né? Elas estão em distritos que precisam desse acesso. Bom, no Rio de Janeiro, pela última contagem, nós tínhamos 8 mortos, especialmente na região serrana. A Baixada Fluminense também foi muito castigada pela forte chuva desde a chegada dessa frente fria entre quinta e sexta-feira. E quem tem as últimas informações é Mário Dias Ferreira. Bom dia, Mário. Bom dia, Megali. Ainda tem previsão de chuva fraca aqui no Rio de Janeiro. A preocupação é o solo encharcado, o risco hidrológico muito alto, principalmente em municípios do norte e noroeste fluminense, que são vizinhos ao Espírito Santo. Moradores chegaram a subir no telhado das casas devido à cheia dos rios. Centenas de pessoas foram para pontos de apoio de Campos dos Goitacazes, Bom Jesus de Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna e Laje do Muriaé. Nessas cidades não houve vítimas, mas na Serra, Baixada Litorânea e região da Baixada Fluminense, o temporal de sexta para sábado deixou 8 mortos. A metade em Petrópolis decretou situação de emergência após o deslizamento que aconteceu no bairro Independência. Ao todo foram 160 resgates com vida. O socorro mais emblemático foi da pequena Ayla, de 4 anos, que ficou 16 horas soterrada em Petrópolis, mas infelizmente perdeu os pais, a avó e o irmão de 8 anos. O avô disse ainda que o filho dele foi um verdadeiro herói, porque conseguiu, com o corpo, fazer com que a Ayla respirasse. Ele, infelizmente, não resistiu e no sábado pela manhã ela foi retirada dos escombros. Infelizmente, em Teresópolis também tivemos a morte de um adolescente, Miguel, de 14 anos, e o Kaique, de 8, um deslizamento na comunidade de Coreia. Um homem morreu eletrocutado numa praia em Arraial do Cabo na última sexta-feira, um ambulante, e um motorista de caminhão em Duque de Caxias. O caminhão caiu numa ribanceira na BR-040, ele morreu afogado. Lá em Petrópolis, a gente destaca que é uma área muito sensível, obviamente, pelo que aconteceu há 2 anos, quando 230 pessoas morreram. O prefeito Rubens Bontempo decretou a situação de emergência para tentar ter acesso aos recursos federais de forma mais rápida, mais facilitada. Mas o detalhe, há 2 anos, ele não concluiu nenhuma das obras, não deu moradia digna aos moradores que voltaram a algumas áreas. Houve o alerta dessa vez, pessoas acabaram saindo de área de risco com sirenes, mas infelizmente a cidade ainda está sofrendo muito com a destruição da chuva.